Olá, querido, seja muito bem-vindo a mais um culto. Meu nome é Junesita, trago uma mensagem muito especial ao vosso canal, ao nosso canal assim que é da CIS. E sou muito grato por vocês ajudarem esse canal a crescer, a compartilhar os links para milhares de pessoas, pois são assim que almas são alcançadas, são assim que nós ajudamos também pessoas a saírem da escassez, da falta de entendimento sobre a palavra, sobre a Bíblia. E Deus nos inspirou, nos ajuda sempre que puder para trazer uma mensagem especial. Nós este ano completamos 10 anos como CIS a levar mensagem todas as segundas-feiras. Por sinal, até em algum momento quando começamos tínhamos ainda segundas, depois quartas, depois sextas-feiras, mas há um compromisso inevitável que nós temos para contigo, para com vocês, assim que é o nosso canal da CIS. Então, partilha seu link para milhares e milhares de pessoas. À medida que você for partilhar o link, tanto o YouTube e o Facebook vão entender que o conteúdo é muito bom e mais almas precisam ser alcançadas. No culto passado, falamos sobre orações que ajudam em causas impossíveis. E eu quero que você entenda esta mensagem. Se a tua oração não mudar nada, é isso. Oração que não muda nada. Oração que não muda nada. Me custa pregar assim porque no culto passado eu falei com você, com certeza que para Deus nada é impossível. Ore sem duvidar e faça tudo. Ore tendo certeza que você está pedindo a coisa certa, a trilhagem com Deus. E tendo em conta que eu falei também que se um filho pede algo a um pai e ele diz não, ou diz sim, que pai é esse que pode negar um pedido do seu filho? Que pai é esse? Mas vou aqui, à luz da palavra, falar sobre isso. 2 Samuel 12, logo no versículo 15. E passo a ler. E Natã se despediu de Davi. Foi para casa. Depois o Senhor feriu o menino que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu. Davi buscou em favor do seu filho, observou rigorosamente o jejum, recolhendo-se, passou a noite toda prostrado no chão. Então os anciãos, os oficiais de Davi, no palácio, se colocaram ao lado dele a fim de encorajá-lo, a erguer do chão, mas ele não quis, também se recusou qualquer alimento. No 7º dia, contudo, o menino morreu. Os anciãos de Davi tinham receio de contar ou dar esta notícia de que a criança havia falecido. Comentaram entre eles ali mesmo. Quando o menino estava vivo, nós lhes aconselhamos e não nos atendeu. Como podemos agora dizer que a criança morreu? Poderá cometer alguma insensatez? Estavam preocupados os oficiais. Mas notou que os seus oficiais cochichavam entre si e compreendeu que seu filho estava morto. Indagou-lhes Davi. O menino morreu? Davi pergunta. Diante dele disseram sim, afirmaram que sim. Sim, meu senhor. Imediatamente, olha isto. Olha o que Davi faz e que um homem na minha vida que eu já conheci, já fez. Imediatamente Davi se levantou do chão, lavou-se, perfumou, mudou as vestes, depois entrou no santuário do Senhor, prostrou-se, retornou para casa, mandou-lhes servirem a refeição e comeu. Davi. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por tudo. Pelo teu amor, pelo teu favor, pela tua graça, pela tua proteção. É mais uma semana nova, tudo novo. E, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos direcione essa semana. Zanga mais frente. Vá à frente, Senhor. A tornar-nos pessoas maduras, compreensíveis, ensináveis. Descortina toda a mentira do inimigo, Senhor. Descortina.
Descortina, Senhor. Ajuda essa mensagem a alcançar a pessoa que deve ouvir essa mensagem. Alguém, não é para todos, é para uma pessoa só. Que essa mensagem chegue. Oramos com fé, certeza. Deus para todos sempre. Amém. Oração que não muda nada. Vamos lá. Davi, no dia que ele devia ir trabalhar, ele tirou folga. Davi, no dia que ele devia trabalhar, tirou folga. Não estou falando com você que quer pedir férias para descansar, não. Davi era um homem de guerra. Davi era um homem de espada. Davi era um homem mau. E ele, quando entrava na guerra, era para matar. Mas ele decide tirar folga. Ei, não tire folga no dia de trabalho. Não tire folga no dia que era suposto trabalhar. Davi tirou folga. Existem folgas que te remetem você a estragar o teu destino. A estragar a tua rotina. A estragar aquilo que Deus preparou para ti naquele dia. Nós, quando tiramos folga, é para trabalhar. Se não é para o César, é para o reino. Nós é para trabalhar. Mas Davi tira a folga. E quando ele tira a folga, ele sobe para a parte mais de cima do seu palácio. Atenção com as subidas. Atenção com as subidas. Existem lugares que você vai subir e vai ver coisas que não era suposto ver. Existem lugares que você vai querer subir e vai apreciar coisas que não era suposto apreciar. A subida à varanda do seu palácio a Davi lhe custou caro. Os nossos pedidos, nossas subidas devem ser controladas. Davi subiu à varanda e apreciou mulher de dono. Mulher que não devia ter apreciado. Mulher que não devia ter colocado os seus olhos. Mas Davi subiu e apreciou e viu o que não era suposto ele ver. Cuidado com as nossas subidas, cuidado com as nossas folgas. Certifica que a tua folga ou é para trabalhar, para ter dinheiro, ou é para trabalhar para o reino. Não é tempo de descanso agora, para trabalhar. E Davi apreciou, mandou chamá-la, envolveu-se com ela. E a moça ficou grávida. Essa mulher chama-se quem? Betseba. E essa mulher tem marido. Não porque ela é solteira, tem marido. Nós homens, pá. Essa mulher tem marido. E seu marido chama-se Urias. Davi está percebendo que a Betseba estava grávida. Ele monta um plano. Eu quero te provar o que é ser humano. Eu quero te provar o que é ser humano. Quero te provar o que é ser um homem. Nem explicaria qual é a característica deste homem, mas Davi foi muito cruel. Por quê? Ele manda chamar o seu oficial, que é Urias, e diz: Urias, vá agora, deixa o trabalho e vá para a tua casa, faça um banquete e se envolva com a tua esposa. Davi está a fazer um trespasse da coisa que ele fez errado para usar o marido. Ou seja, Urias. Mas porque ele é um homem abençoado com seus oficiais e temente a eles, Urias diz: não, eu não vou. Eu prefiro ficar aqui na porta, aqui, guarnecendo o Senhor,
Porque faria sentido eu ficar aqui enquanto tenho meus colegas lá, na guerra, na tropa, na guerra. Davi insiste. Ele disse, não vou. Minha responsabilidade é cuidar de si, ó meu rei. A tua segurança. E os inimigos que estão aqui perto aqui. Eu não vou. E o oficial não foi. E Davi pensa numa outra solução. Matar o homem. Matar o homem. Não havia outra coisa. O que Davi faz? Ele monta um plano. Um plano certeiro. E pede com que chama um dos generais e diz, olha, eu peço que coloquem o jovem Urias na parte central onde os inimigos atacam melhor e vocês se afastem e deixem ele morrer. Olha essa arquitetura que Davi teve que fazer para fugir da sua responsabilidade. Por ter tirado folga, por ter apreciado o que não devia apreciar. Davi fez isso. Davi fez isso. A moça está grávida. O marido morreu. Ou seja, foi morto. Por quem? Por Davi. Davi propositadamente mandou matar aquele oficial. A moça está grávida. Davi casa com a moça, Betseba. Só que, para Deus, nada é oculto. Aquele pecadinho que você cometeu que ninguém te viu, aquele pecadão que você cometeu e ninguém te viu, Deus viu. E Deus manda o profeta Natan, a substituta do profeta Samuel que já havia falecido, para falar com Davi. Só que Natan pergunta, Deus, como é que eu vou falar com um homem sanguinário como este? Um homem que mata, trabalha com espada. Eu vou lhe trazer uma notícia triste aqui. Triste não. Uma verdade que ele cometeu. Só que aí vem a sabedoria. Natan usa uma parábola para poder contar a Davi o que ele terá feito. De tão errado que ele cometeu. E Davi recebe Natan. Natan conta uma história. Natan conta uma história. Davi, numa casa só, havia uma ovelha. Estava lá um velhinho. Essa era o único sustento que esse velhinho tinha lá. Mas o inimigo veio pela noite, matou essa ovelha que servia de alimento. E Davi diz, vamos matá-lo agora mesmo. Vamos seguir matá-lo agora mesmo. E Davi, Natan diz, Davi, esse inimigo és tu. Quando você se deitou com a Betseba e mandou matar Urias. Davi cai em si, bem arrependido, que os Salmos 51, vocês todos conhecem muito bem. Só que aqui Betseba está grávida. O que fazer agora? E Natan dá uma informação que Deus vai mandar matar a criança. Impressionante é que Davi, mesmo com esse decreto de morte para a criança, no qual ele tanto esperava, sendo o pai, ele tira a coroa,
tira os seus vestes e ele se humilha diante de Deus. Durante 7 dias, Davi jejuou certo, orou a Deus de forma certa, se humilhou de forma certa e mesmo assim Deus deixou um decreto de morte. Davi fez tudo certo para que Deus amolecesse o coração dele. Tudo certo para que amolecesse o coração de Deus, para que Deus ouvisse a vontade dele. Davi fez tudo certo, mas já havia um decreto de morte. Quando Deus quer te tratar, Ele vai tocar na coisa mais importante para você. Quando Deus quer te tratar, Ele toca na coisa mais importante que você tem. Não que Deus tivesse algum problema com a criança. Não que Deus quisesse morte. Mas é o estrago que Davi cometeu. E Deus não está preocupado com a morte, mas sim o que estava por detrás da morte. Como é que Ele orquestrou a morte de Urias? O que Ele apreciou? O que ele não era suposto, ou seja, aquilo que não era suposto Ele subir para ver, Ele viu. Ele folgou por quê? É que eu não quero explicar a parte de ser homem. Vamos lá. Davi, ele era ousado com Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi foi ungido pela primeira vez e pela segunda vez. Mas Davi, ele matou, fornicou e folgou. Não veio trabalhar. Isso é que irrita o ser humano. Isso é que irrita os men of God. Isso é que irrita uma mulher. Por que esse homem me traiu sendo que ele é um homem de Deus? É um homem. É um homem suscetível a qualquer tipo de erro. E Davi era assim, homem. Davi cometeu um dos maiores crimes que podemos imaginar na sociedade e que nenhuma mulher, nenhum homem e nenhum homem de Deus iria gostar de ouvir. Mas Davi era escolhido por Deus, era o homem segundo o coração de Deus. Davi foi ungido 2 vezes. E hoje temos vários livros, várias canções a falar de Davi. Isso mexe com a fé de muitas pessoas. Como é que aquele homem cometeu tanto erro na vida e mesmo assim Deus está a usar? Como? Me expliquem como. Essa matemática não fecha, essa matemática não bate. Nem toda intensidade dá resultado. Não dá resultado. Davi foi muito intenso com as coisas que ele queria, mas que esqueceu a posição. Não é sobre a morte daquela criança, é sobre querer tratar Davi, sobre querer chamar a atenção. Davi, você tem uma responsabilidade. Davi, você é um homem que te chamei para não folgar. No 7º dia, Deus tirou a criança. A criança morreu. A oração de Davi não valeu para nada, mas ele fez tudo certo. Orou certo, jejuou certo, se humilhou certo, falou certo. Mas não valeu a nada. Então, certifica um pouco o teu histórico. Para quando você estiver a orar,
e ter certeza que Deus vai ouvir a tua oração. Ou não vai ouvir a tua oração. Ou Ele não vai mudar o decreto. Mas o que me encanta é isto que muita gente não consegue entender. E nenhum psicólogo ou psiquiatra vai entender como um homem como este aqui agiu assim. Volto a repetir logo no versículo 20. Então, imediatamente Davi, quando tem a informação que Deus já deu seu decreto e levou a criança. Quando Deus deixa um decreto, é iminente que é um decreto. Claro que houve com o profeta Ezequiel, que deu mais 15 anos diante do comportamento dele. Deus mudou o decreto de morte. Mas para Davi, era o histórico que estava por detrás da morte. Era o histórico. Era o histórico. Mulheres, homens, pastores, líderes. Ser humano é ser humano. E saiba que, sendo ser humano, Deus não invalida o plano que Ele tem para contigo. Deus não vai invalidar o plano e a agenda que Ele tem para contigo. Não vai. Nós temos que entender, nós temos que ler Bíblia para entender. Quando compreendemos a Bíblia, muitas coisas que a gente passa na vida, traição, no negócio, no relacionamento, muita coisa. A gente vai entender que isto vem desde a Bíblia, desde Gênesis, vem acontecendo. Acha que seria difícil nós como seres humanos? Acha que seria diferente como nós somos como seres humanos? Não. Ser mulher, ser homem, ser pregador, ser pastor, ser líder, ser empresário, tudo tem a ver com ser humano. Ser humano. A parte mais escondida em ti, só Deus reconhece, só Deus é que sabe. Mas entender um decreto de Deus, Davi foi muito inteligente. Ele, quando ouve que a criança foi, ele entendeu que já não valia mais nada orar, mais nada fazer. Se Deus fez, levou, já está. Ele se levanta. Ele diz, imediatamente Davi levantou-se do chão, sacudiu a roupa, tomou um banho, foi ao templo, adorou ao Senhor e pediu comida. Como entender isto? Como entender isso? Os próprios oficiais não entenderam porque tentaram falar com ele várias vezes e Davi negou. E do nada, ele muda o capítulo e diz, eu tenho uma agenda para com Deus. Oração que não muda nada, tenha certeza do teu histórico. Não tinha a ver com a criança, mas já sobre tratar Davi, sobre a história de Davi. Percebam, seres humanos, o que é ser humano. Eu desejo paz. E eu quero certificar que você tenha entendido esta mensagem. O mesmo homem com caráter diferente. Está na Bíblia. E você pode encontrar também na tua vida. Em nome de Jesus. Tchau!